Fala pessoal, Marcel Fernando aqui do canal Veículo Certo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E nesse vídeo específico vamos falar sobre porcentagens de entrada na hora de você fazer um financiamento de um veículo. Se você já tomou a sua decisão de comprar um veículo através de financiamento e a sua dúvida é qual é a melhor entrada, qual é a importância da entrada, qual que é o significado que ela tem com relação a pessoas que nunca financiaram, se já financiaram, esse vídeo aqui com certeza é muito importante para você, porque a entrada realmente ela é muito importante. Então tudo que eu puder passar agora para você com relação à entrada, para o seu conhecimento com relação à entrada em um veículo na hora de fazer um financiamento, com certeza esse vídeo aqui é para você. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Sabe por quê? Porque para você é só um clique e para nós é uma responsabilidade muito grande. Curta esse vídeo e se ficar com alguma dúvida, você já pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. Então bora pro vídeo, não vamos perder tempo? Vamos lá! Muito bem, eu sempre deixo claro para os meus clientes com relação à porcentagem de entrada que ela é muito importante. A porcentagem de entrada determina principalmente as taxas de juros que você vai pagar na hora de você fazer um financiamento de um veículo. Quanto menor a sua entrada, maior são as suas taxas de juros. Só abre uma exceção nesse caso você já tenha muita experiência de crédito. Há casos sim de pessoas que financiam um veículo sem dar nenhum real de entrada, com taxas muito boas, mas nestes casos é porque aquele cliente específico, aquele CPF específico já financiou vários veículos em uma determinada financeira específica. Por exemplo, se ela já financiou várias vezes pelo Bradesco Financiamento, eu vou direto no Bradesco Financiamento tentar o crédito de 100%, tentar financiar 100% de um veículo para esse cliente, caso seja a necessidade desses clientes. Então é somente nesses casos específicos que se consegue uma taxa um pouco melhor, caso você já tenha experiência de crédito. Se você não tem experiência de crédito, a melhor forma de você adquirir um veículo, com certeza, é através da porcentagem de entrada. E vou deixar aqui pro final do vídeo uma pegadinha que eles fazem, que normalmente ninguém fala para você, que é importantíssimo você ficar atento com relação a isso daí. Vou explicar aqui como que funciona essas questões de porcentagem e uma coisa importante que você tem que ficar atento na hora de fazer um financiamento com essas porcentagens que você tem que dar de entrada de financiamento, ok? Primeira coisa que eu sempre digo para os meus clientes, eles me perguntam, Marcel, qual que é a entrada que eu tenho que dar em um veículo? Então a primeira coisa que eu respondo para eles é o seguinte, a entrada mínima ideal que você tem que dar na hora de fazer um financiamento é 30%. Dá para tentar com 10%, dá para tentar com 20%, mas a partir de 30% de entrada é a entrada mínima ideal para começar a pegar taxas de juros mais acessíveis. Agora, se você me perguntar, mas Marcel, qual que é a melhor taxa de juros? Com que base em qual entrada eu tenho que dar para pegar as melhores taxas de juros? Aí já é a partir de 50% de entrada. Qualquer coisa que você der a partir de 50% de entrada, com certeza você já vai pegar taxas excelentes, independente se você já tem experiência de crédito ou não. Então procure sempre se organizar financeiramente para que você dê pelo menos 50% de entrada. Se você tem 15 mil reais para dar de entrada em um veículo, então você vai comprar um veículo de 30 mil reais. Se você tem 20 mil reais para comprar um veículo, procure comprar um veículo que custe no máximo 40 mil reais e assim sucessivamente. Ah, mas eu quero pegar um veículo melhor de ano, um pouco mais caro, eu tô querendo me submeter a pagar uma taxa mais alta, mas não passe dos 30%. Procure dar pelo menos 30% de entrada. Essa sim é a entrada mínima ideal que eu aconselho você fazer na hora de fazer um financiamento. Pois veja bem, financiamento já é digamos assim, uma venda que já deixa caro para a pessoa que está comprando. Porque o financiamento, os bancos vão cobrar juros, né? Hoje o risco está muito alto, as taxas estão muito altas, inclusive agora no ano de 2023, que o banco eles baseiam as taxas de juros com base em lucro e risco. É basicamente isso. Tem muitas pessoas que acreditam que as taxas de juros elas estão baseadas principalmente com relação à Selic, mas se você comparar a Selic com a taxa de juros de financiamento, pode ser até de um financiamento que na qual você está dando 50% de entrada. Você comparar isso daí, você vai ver que a taxa de juros de financiamento de um veículo é muito maior que uma Selic. Então ela não dá para usar como parâmetro com relação a isso daí. Tem muitas pessoas que usam muito isso aí, mas não tem nada a ver. Então toma como base, toda vez que você for financiar um veículo, os bancos, né, as financeiras no caso, elas têm lucro, elas se baseiam as taxas de juros com base em lucro e risco. Simples assim de entender. Então, quanto maior a entrada que você dá, vai diminuir o risco. Diminuindo o risco, diminui a taxa de juros. Então,
Então isso aí é muito fácil de entender. Maior a entrada, diminui os riscos. Se, por exemplo, eu sempre falo aqui no nosso canal com relação à documentação necessária para se fazer financiamento. Muitas pessoas vêm querer financiar sem CNH. Hoje em dia é um risco para os bancos financiar para quem não tem CNH. Então automaticamente tem uns que financiam para quem não tem CNH, porém as taxas de juros são mais altas. Você tem que se submeter a esse tipo de coisa. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, se você chegou num ponto que você precisa comprar um veículo financiado, então se organize financeiramente para que você dê a entrada, a maior entrada possível na hora de você fazer um financiamento. Isso com certeza vai te ajudar bastante nas melhores taxas de juros. Uma dica que eu dou é o seguinte: procure uma loja que trabalhe com várias financeiras diferentes e pegue o seu CPF e peça para fazer análise de crédito em todas essas financeiras. Tem muitas pessoas que acreditam, né, essa é uma ilusão, já garanto isso aí para vocês, que vai diminuir o seu score de crédito por fazer simulação de crédito. A partir do momento que está fazendo simulação, não se cai score de crédito. Só vai cair o seu score de crédito se o vendedor, a pessoa que está te atendendo, realmente passar o seu cadastro para análise de crédito. Análise de crédito é uma coisa e simulação é outra coisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para o seu vendedor passar uma simulação em várias operadoras de crédito diferentes para ver onde vai ficar o melhor crédito para o seu CPF. Isso varia de banco para banco, de financeira para financeira. Após você financiar o seu veículo e conseguir a aprovação de crédito, você pagou tudo certinho, próximo veículo que você for comprar, procure fazer o financiamento na mesma financeira que você acabou de pagar a atual. Porque veja bem, você vai criar experiência de crédito. Criando experiência de crédito, diminui o risco. Diminuindo o risco, diminui a taxa de juros. Isso é importante você conhecer. Agora o pulo do gato que eu falei para vocês que eu ia falar aqui nesse vídeo. Com relação à porcentagem de entrada. Se você tem, por exemplo, 15 mil reais para dar de entrada em um veículo, eu já falei que você tem que comprar, por exemplo, um carro de 30 mil, no caso, para financiar 50% de entrada. Mas se você for comprar um carro que custe, por exemplo, 41 mil reais, já não vai encaixar mais nos 50% de entrada. Esse veículo vai encaixar numa porcentagem de 40%. Porque veja bem, pega isso aqui, é muito importante. Peça para o seu vendedor fazer um cálculo com base na porcentagem certa. Se você está dando 50% de entrada, na hora de passar o seu cadastro, passar o seu financiamento, você tem que estar dando realmente 50% de entrada. Se aparecer no contrato que você está dando 49,9% de entrada, quer dizer que as suas taxas de juros se encaixaram numa taxa de 40% de entrada. Consequentemente, essas taxas são mais altas. Então, para que você tenha realmente a taxa de juros certa com relação a 50% de entrada, no contrato tem que estar especificando que você realmente deu 50% de entrada. Se, por exemplo, você está dando 30% de entrada em um veículo e na hora de você assinar o contrato, você percebe lá que está 29% de entrada, quer dizer que as suas taxas de juros estão baseadas numa porcentagem de 20% e não de 30%. Você tem que ficar muito atento a isso na hora de você fazer um financiamento. Se você chegar para o seu vendedor e falar assim, não, eu quero comprar esse veículo aqui, ó, e eu quero dar 30% de entrada. Quanto que é exatamente 30% de entrada? Ele tem que, com base no preço do veículo, ele tem que te passar os 30% de entrada. Que é com base nisso que vai ser feita a simulação do seu financiamento. Então, isso é muito importante vocês saberem. E toda vez que vocês forem financiar um veículo, procure saber exatamente que se a sua entrada está correspondendo com o valor do veículo e com a porcentagem que os bancos, que as financeiras exigem para calcular a sua taxa de juros, tá ok? Então vamos lá, 10% de entrada exato é uma porcentagem, 20% de entrada é outra, 30% é outra taxa de juros, 40% é outra taxa de juros, 50% acima já é outra taxa de juros. Então sempre procure manter essas taxas de juros exatas, isso é muito importante. Inclusive lá no curso de formação de novos vendedores de veículos, eu instruo muito bem os nossos alunos a realmente praticar esse tipo de ação com os seus clientes. Nosso principal objetivo na formação é formar novos vendedores que tenham esse conhecimento mínimo para que valorize ao máximo o valor que o seu cliente está investindo em um veículo. Porque qualquer vendedor que se preze e quer ficar no mercado por muito tempo, ter uma carteira de cliente muito boa, ser um vendedor no início e ser até dono de uma loja no futuro, ele tem que se preocupar assim com essas coisas com os seus clientes. Então ele tem que sempre estar se preocupando com relação a essas coisas. Acontece muito, por exemplo, aqui que o cliente chega, eu quero dar 10 mil reais de entrada num veículo. Um exemplo. Só que eu vejo que ele precisa dar 11 mil para se enquadrar numa taxa, por exemplo, de 20%. O mínimo que eu tenho que falar para o meu cliente é o seguinte, ô João,
Seguinte, ó, você tá dando 10 mil, mas aqui, ó, para encaixar numa porcentagem de 20%, você precisa dar pelo menos 11 mil reais de entrada. Se você der 10 mil reais de entrada, vai encaixar numa porcentagem de 10%, vai entrar nas taxas de 10%, que é uma taxa muito baixa, porque veja bem, você tá dando 10 mil equivale a 18% da sua entrada. Então procure dar um pouquinho mais de entrada para nós encaixarmos nos 20%. E é isso que eu faço com os meus clientes. Eu procuro sempre instruir eles da melhor forma para que eles deem uma entrada um pouco melhor. Muitas vezes eu negocio essa entrada, a gente parcela no cartão, a gente sempre procura fazer a melhor forma para encaixar perfeitamente a entrada do nosso cliente. Então é isso aí, vídeo rápido mesmo, simplesmente para alertar vocês a respeito dessa porcentagem de entrada, porque muitas vezes as pessoas perguntam sobre questões de porcentagem de entrada, acaba que passando de despercebida essa questão. Se você chegou a um ponto que você precisa financiar, é importantíssimo sim você dar uma entrada, ela valoriza muito aí o seu crédito, então nunca deixe de dar uma entrada, e quanto melhor a entrada, melhor para você, melhor vai ser suas taxas de juros. E já aproveitando a deixa aqui, se vocês quiserem saber como que funciona o curso de formação de novos vendedores de veículos, tem aqui na bio do nosso canal, e vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um link para você ter acesso a mais informações sobre esse assunto. E tem vários vídeos aqui no nosso canal onde eu falo com relação a vários veículos, seus valores, porcentagem de entrada, valor de parcela. Então já se inscreve aqui no nosso canal, porque você sempre vai estar a par dos melhores custos na hora de você tomar a sua decisão de compra. Nosso objetivo aqui nesse canal é esse: ajudar você na sua decisão de compra. Se você está precisando comprar um veículo à vista, financiado, a prazo, seja qual for, a gente sempre vai dar as melhores informações para você tomar a sua melhor decisão. Se inscreva nesse canal, com certeza, uma hora ele vai ser útil para você. Obrigado por me escutar até aqui, Marcel Fernando, e até mais.